Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nobre secretário da Secretaria de Obras, o senhor Marco Antônio de Toledo. Com a palavra, nosso nobre secretário de Obras. Bom dia a todos presentes. Queria cumprimentar o presidente da mesa, vereador Eduardo Barreto, cumprimentar os vereadores presentes, a minha equipe da Secretaria de Obras, Arnaldo, nosso secretário adjunto, a Selma, nossa agente de orçamento, Ferreira, Edilson, Carlos, que são assessoria, Marcelinho, e tem outros 2 diretores que estão a caminho. Bom, eu queria consignar com o presidente, eu queria falar um pouco sobre a Secretaria de Obras, o que ela é hoje, falar um pouco sobre o orçamento de 2013, algumas obras em andamento e algumas metas nossas para 2014. Então, hoje a Secretaria de Obras, desde 2010, ela vem sofrendo algumas mudanças na estrutura, e hoje ela é composta de 4 departamentos. Departamento de Infraestrutura, que é o engenheiro Osmar Savoia, que dirige esse departamento. Departamento de Planejamento e Projetos, que é a engenheira Mônica Mingossi, que dirige. Departamento de Edificações Públicas, que é o engenheiro Elídio, que dirige esse departamento. E o Departamento de Iluminação Pública, que é o engenheiro eletricista Marcelo. Com exceção do engenheiro eletricista Marcelo, todos os outros engenheiros civis. O que acontece? Hoje a Secretaria de Obras, nós somos aí num quadro de colaboradores na ordem de 235 funcionários, né? Que praticamente hoje, com exceção do Departamento de Iluminação Pública, nós não temos mão de obra própria, que, como eu relatei aqui, infraestrutura e edificações públicas, trabalhamos com obras contratadas. Então, a Secretaria de Obras hoje ela não executa a manutenção, ela não constrói com mão de obra própria, ela só constrói com mão de obra contratada. Temos como os clientes as nossas próprias obras que são demandadas pelo governo, que são as obras de infraestrutura e drenagem, que são atribuição da Secretaria de Obras, e temos nossos clientes internos, que são a Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, entre outras. Então, hoje, o que acontece? A Secretaria está muito focada nessas obras que são demandadas, ela não gera demandas, ela não determina a obra que ela vai fazer, quando vai fazer, ela segue as demandas de governo ou as demandas dos seus clientes internos. Com relação ao orçamento de 2013, eu queria passar uns números, deixa eu pegar aqui. Nós temos hoje, na ordem de investimentos, transferências feitas do governo federal, em números arredondados, para não falar números quebrados, na ordem de 129 milhões de reais. Transferências estaduais, 1 milhão de reais. Vejam a diferença aí. E de recursos próprios, na ordem de 59 milhões de reais. Aí cabe também outras despesas que são na ordem de 30 milhões, que é o custeio direto, que eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, e despesa com pessoal, 32 milhões de reais. O que acontece? Custeio direto é para fazer a secretaria andar, são as contas, equipamentos. E recursos próprios, não necessariamente esses 59 milhões que eu mencionei, eles são obras.
Às vezes, um equipamento que é comprado, uma plotter, uma pequena reforma para fazer uma linha telefônica, alguma coisa, entra nesse custeio. Mas, via de regra, a gente acaba usando mesmo para fazer obra que é a expertise da secretaria. Despesa com pessoal, é folha, é despesa com pessoal. Só que cabe salientar o seguinte, como esses números são de 2013, e como eu falei que a secretaria sofreu algumas mudanças, em 2010, o DODM ele foi avocado, e a funerária, que era da Secretaria de Obras, foi avocada à Secretaria de Serviços Públicos, então não está mais com a gente. E agora, se eu não me engano, em abril, o DTI, o Departamento de Transportes Internos, também ele está avocado à Secretaria de Administração. Então, quando eu falo 32 milhões de recurso de pessoal, falo 30 milhões de custeio e 59 de investimento, com relação a pessoal e recursos próprios, 1/3 desse valor aproximadamente, ele estava destinado ao DTI e está sendo feita a transição para ele. E 70% da despesa de custeio, porque o DTI era o que tinha maior número de funcionários, tinha custeio com manutenção de carro, seguro, compra de viaturas, 70% desse custeio é verba que era no DTI que era consumida. Então, aí, só para a gente fazer uma conta de aproximação, 1/3 de pessoal desses 32 milhões está indo para o DTI, 1/3 dos recursos próprios também, e quase 70% do custeio. Isso deve ser demonstrado agora, na LDO agora de 2014, que ela ainda não está pronta, por causa como é um novo exercício, um novo mandato, ela tende a começar agora as discussões com os senhores a partir de agosto, parece que o prazo é até setembro para estar concluído isso. Com relação às obras em andamento, como eu tinha relatado anteriormente, as obras hoje de infraestrutura e drenagem, essas são de responsabilidade total das secretarias de obras, de expertise, geração de projetos, gerenciamento de contratação de projetos e execução de obras, que são hoje em andamento. Nós temos ali a Antena, a Gravataus e a Elias de Souza no Recreio São Jorge, nós temos a Édipo e a Cordeirópolis no Vilani em andamento, nós temos a Avenida 1, que é a Avenida Débora de Almeida na Vila Real em andamento, a Jacupêssego, o trecho da João Paulo até a saída da Dutra, nós conseguimos retomar, já está em andamento novamente. A Parteira, nós conseguimos retomar, também já está em andamento novamente. A obra da Vila Galvão também, nós estamos fazendo a drenagem, também está em andamento. E o que nós estamos startando, estamos trabalhando? A questão da Minas Gerais, que falta uma questão da licença ambiental, que nós estamos tentando viabilizar para colocar ela na rua. E estamos trabalhando também a parte de projetos, por enquanto, dos piscinões, que aí eu sei que passo qualquer esclarecimento que for necessário a posterior. Com relação à educação, hoje, a Secretaria de Obras, ela está executando em conjunto, quando eu falo em parceria, efetivamente, com a educação, porque a educação nos ajuda na parte de projeto, na expertise toda da obra, nós somos meros executores. A nossa expertise é na relação com o empreiteiro, na relação da execução de obra, de como se faz melhor, mas na concepção de projeto, como tem que ser funcionado uma escola, por que uma escola num determinado local, isso é sempre a expertise deles. Nós estamos fazendo 6 céus, nós estamos terminando o Bambi, o céu Ottawa, o céu Itapejica, o CAIC, e iniciamos o céu Continental e o céu Bom Sucesso. Com a habitação, nós estamos trabalhando o conjunto habitacional Santo Agostinho. E estamos fazendo algumas coisas também, terminando algumas coisas com a saúde. Tem algumas coisas em andamento com o SEMA também. Seguindo o que eu consignei com vocês no começo, eu gostaria de falar um pouco quais são as nossas metas para 2014, que nós consolidamos no plano plurianual. A ideia, a nossa meta, isso nós vamos ser demandados em função do plano de governo, inclusive, as nossas metas são executar em torno de 2.000 metros de drenagem, em torno de 50 mil metros entre pavimentação e recapeamento. Estamos perseguindo a meta de iluminar fazer iluminação de 3.500 pontos, tentar 105 quilômetros de vias iluminadas no plano plurianual e iluminação de em torno de 50 quadras. Senhor presidente, se o senhor me permitir, no primeiro momento, era isso que eu tinha para explanar da secretaria, e se o senhor assim determinar, estou disposto a responder os questionamentos que a mim forem feitos. Muito obrigado. Obrigado, nobre secretário. Marco, passado essa parte da audiência, passemos
às perguntas dos nobres vereadores e dos nobres munícipes. Com a palavra, o vereador Toninho da Farmácia. Bom dia mais uma vez, senhor presidente. Bom dia, secretários. Bom dia a todos da mesa. Bom dia a todos presentes. A pergunta é simples. Em relação ao mutirão que nós solicitamos da Rua Holanda, se existe previsão para esse ano, para o ano que vem? Bom dia. Obrigado. Com a palavra, o vereador Edmilson Americano. Presidente Eduardo Barreto, secretário, aqui seus funcionários, aqui sua equipe toda aqui para assessorá-lo. A minha pergunta é simples. Se para 2014 existe algum estudo de viabilidade no sentido de adequação daquele viaduto, o Cidade de Guarulhos, que, na minha opinião, trouxe bastante benefícios à cidade, bastante importante, mas tem uma situação, não vou nem falar com relação a transpor, ou por cima ou por baixo, a Monteiro Lobato, né? E até se muita gente fala que aquilo realmente deveria ter sido feito dessa forma, mas se há alguma coisa previsto, se é planejamento da secretaria adequar aquilo ali. E também aquela questão descendo, vindo aqui, já chegando na Monteiro Lobato, para a entrada ali pelo Adamastor, aquela entrada que está fechada, o que você pretende fazer ali? Qual a visão da Secretaria de Obras? No passado eu já questionei aquela entrada, o secretário de Obras da época falou que aquilo era assim mesmo e tinha que abrir, e o secretário de Trânsito fala que ele não é louco de abrir, porque é super perigoso. Gostaria de saber qual é a posição atual da Secretaria nesse sentido. Com a palavra, doutor Samuel, assessor do vereador doutor Alexandre Dentista. Representando também o vereador Ramos da Padaria, a senhora Regina Iélio. Senhor secretário, bom dia. Bom dia, senhores vereadores. A quem eu cumprimento na pessoa do senhor presidente Eduardo Barreto. Senhor secretário, eu sou assessor do doutor Alexandre e hoje ele não pôde vir. Como o vereador ele é presidente da Comissão de Saúde, é mister que ele se faça presente na saúde participativa que já iniciou. E o vereador pediu para eu fazer alguns questionamentos a Vossa Excelência. Primeiro, ele pediu para que eu parabenizasse o trabalho que Vossa Excelência tem exercido com toda a sua equipe, principalmente que é notório a grande quantidade de obras que foi realizada na cidade e que são obras feitas com projeto, organizado e que têm beneficiado bastante a nossa cidade. E ele pediu para eu fazer alguns questionamentos, primeiro, em relação à Rua 20 metros, aquela obra. É uma obra de uma importância muito grande, está fazendo ali junto com aquele piscinão, e ele quer saber se vocês têm uma previsão de término, porque, senhor secretário, nós sabemos que a obra ela traz muito benefício, mas enquanto o benefício não chega, ela causa alguns transtornos, principalmente para os comerciantes. Ali a gente tem uma escola que os pais não conseguem pegar as crianças na escola, o senhor com certeza conhece, já fez algumas visitas lá, e ele queria que o senhor se manifestasse a respeito disso. A segunda, senhor secretário, é que para quem vem na Fernão Dias, nós não temos uma entrada decente para a cidade de Guarulhos, ali na Vila Galvão. Quando a gente vem da Fernão Dias, que a gente vai entrar na Vila Galvão, a gente cai dentro de uma favela, né? E que queira que não, isso é um problema e que, às vezes, uma cidade do porte de Guarulhos, com a importância que tem Guarulhos, a gente chegar na cidade e cair dentro de uma favela, não causa uma boa impressão.
Terceiro, senhor secretário, no Rosa de França, os moradores têm feito muita reclamação, principalmente ali do Jardim do Papai. Os moradores, para eles virem para a feira, hoje, senhor presidente, só mais um minuto para concluir. Quando eles vêm para a feira, eles precisam dar uma volta do Jardim do Papai para o Rosa de França de aproximadamente 600 metros. Hoje, se fizesse um acesso entre Rosa de França e o Papai, ali perto do córrego, eu acredito que já tem estudo sobre o assunto, eles iriam gastar ou andar no máximo 50 metros. Então, seria o quê? 16% da distância, principalmente para as pessoas idosas, isso faz muita diferença. A último questionamento, senhor secretário, é a respeito da Avenida Guarulhos, com a quantidade enorme de prédios que foi feito, se vocês têm algum plano para melhorar ali o acesso e tudo mais. Muito obrigado. Registro ainda a presença da assessora do vereador Elmer Japonês, a senhora Laide. Com a palavra, a senhora Alaide. Bom dia, presidente Eduardo. Bom dia, secretário Marco Antônio. Meu questionamento é com relação ao Jardim Marilena. A gente pediu mutirão em 3 ruas lá, e eu gostaria de saber se o Marilena ele continua lá, se vai ser desapropriado, se esse mutirão irá acontecer. Muito obrigada. Com a palavra, nobre vereador Guti. Bom dia a todos, bom dia, senhor secretário, a qual estendo os cumprimentos à sua equipe. Na verdade, eu tenho 2 questionamentos a fazer. O primeiro é uma questão estrutural, que, na verdade, gera um pouco de dúvida, eu gostaria que o senhor esclarecesse. A questão ali do Open Hall, a vossa secretaria está ocupando lá? Como é que está isso? Está pagando aluguel, não está? Quanto que é esse aluguel, se é que existe ainda, né? E qual é o prazo de término do contrato? E qual área, se é que está funcionando, se é que a secretaria está lá, qual área que funciona e como é que está essa descentralização? Porque me parece que a secretaria está funcionando em 2 ou 3 lugares, eu não sei. Essa é a minha dúvida, eu gostaria que fosse esclarecida, né? E quanto ao trevo do Bom Sucesso, o prefeito noticiou, até mesmo em campanha, né, que seria feito algumas obras para dar agilidade, porque a população que precisa se locomover e passar por ali perde muito tempo, no mínimo, na hora do rush, 1h30. Então, está bastante complicado, e até mesmo ele falou na questão da duplicação da Juscelino. Então, gostaria de saber se, para o ano que vem, se existe alguma coisa consignada nas diretrizes orçamentárias para que essas obras saiam do papel. Eu sei que existe também algum conflito com a Jacupêssego, que é ali do entorno, precisa sair algumas desapropriações ainda. Eu gostaria de saber a relação que existe, se existe alguma relação nesse sentido com a Jacupêssego, ou se não existe, se é apenas questões orçamentárias. Muito obrigado. Encerrado o questionamento do vereador Guti, passemos ao questionamento do nobre vereador Dr. Laércio Santos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor secretário, bom dia, demais vereadores, senhores presentes. A pergunta que eu teria a fazer é sucinta. O prédio da Tapetes Lourdes foi comprado pela municipalidade para ser repassado para a nova sede da Câmara Municipal. E não é de desconhecimento de ninguém de que a reforma daquele prédio lá demandará um certo custo. Custo esse que o Legislativo, inclusive está no jornal de hoje, não dispõe. Eu pergunto o seguinte: existe algum planejamento dentro da Secretaria para a reforma daquele prédio, considerando que
a Câmara, em anos anteriores, fez devolução do duodécimo ao município. Existe algum planejamento, alguma perspectiva neste aspecto? A pergunta é bem nesse sentido. Só isso. Obrigado. Encerrados os questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações do nobre secretário. Muito obrigado. Como eu falei para vocês antes de eu começar as respostas, os serviços públicos, hoje, ele absorveu o DODM, que tem a determinação de executar o mutirão. O nosso secretário adjunto, Arnaldo Souza, ele trabalha em conjunto com a secretária Maria Helena, nessa questão do mutirão. É uma determinação, uma metodologia do prefeito, nós trabalharmos plural, todos juntos. Então, as questões do mutirão, eu vou responder, eu vou deixar para o Arnaldo, para ele poder falar depois. O questionamento do vereador americano sobre o estudo do viaduto, se tem a transposição na Monteiro, a entrada da Adamastor, existe hoje, o prefeito determinou que hoje 3 secretarias acabam fazendo obras de infraestrutura. Proguaru, o trânsito, com algumas coisas que permite os recursos dele fazer em função do Código de Trânsito Brasileiro, que são as benfeitorias, as melhorias do sistema viário, que ora são recapeamentos, ora são calçadas, ora são adequações geométricas. Então, hoje, a transposição tanto da Monteiro como da Tiradentes, ali com a Paulo Facini, elas estão escritas num PAC Mobilidade, existe já projeto dessas obras, o pessoal do trânsito que está cuidando disso, inclusive também por determinação do senhor prefeito, um acesso, ele também está fazendo um estudo de um acesso de quem vem da Dutra, sentido Rio-São Paulo, acessar o viaduto. Então, existe sim, mas esclarecimentos mais detalhados, como está sendo gerido pela Secretaria de Transporte e Trânsito, seria lá, mas tem andamento, tem projetos executivos bem adiantados, viu, vereador? Compensaria, a minha assessoria está aqui, se o senhor precisar, eles entram em contato depois com a assessoria para a gente tentar fazer essa formatação, mas tem esses estudos, tem sim. Com relação ao que o senhor me perguntou sobre o secretário anterior, se eu acho que deve ficar acesso aberto ou fechado, eu vou ser bem sincero para o senhor. Eu não tenho conceito formado, porque isso é da gestão da pasta de transporte e trânsito. Se o senhor me perguntar alguma coisa da obra, da drenagem, do tipo de pavimento, da estrutura de concreto, eu tenho conceito formado e eu sou obrigado a ter. Agora, aquilo, a gente precisa perguntar para ele. Ele achou por determinação fechar, ele tem os argumentos técnicos de trânsito dele, então eu não tenho conceito sobre esse assunto. Em conjunto com a Secretaria de Transporte e Trânsito na época. Nenhum projeto hoje, vereador, ele é feito assim, eu faço todo. Se eu vou fazer um projeto que eu tenho que fazer uma rua nova, eu tenho que pegar o alinhamento, o contorno, a parte de fluxo toda com a Secretaria de Transporte e Trânsito. Se eu vou fazer uma obra de saúde, é como eu falei no começo, eu tenho que pegar as diretrizes com saúde, e assim vai. Então, foi feito na época. É que ele achou, por bem fechar, ele deve ter os motivos. Se ele não teve em audiência estará, a gente vê isso com ele. Bom, o outro questionamento é do assessor, o doutor Samuel, assessor do vereador Alexandre e alguns outros vereadores, sobre a 20 metros, a previsão de término. O que acontece? É notório, é sabido, eu já falei da outra vez que vim, quando foi cancelada a nossa audiência, que teve um atraso na obra em função de algumas adequações de projeto, mas a previsão que nós estamos trabalhando é que daqui em torno de 120 dias estar com a parte de drenagem concluída, porque a gente entende que nós estamos fazendo uma obra dentro da casa dos outros, então os transtornos que aquela obra de drenagem geram para a população é uma coisa absurda, só que precisa ser feito. Então, o que está acontecendo que a Secretaria de Obras, os técnicos, os nossos diretores, eles são implacáveis no dia a dia. As lideranças que convivem naquela comunidade já conhecem o diretor Osmar, o engenheiro Cláudio, que é o preponente da obra, eu mesmo, eles já sabem, quando a gente conhece pelo nome, pelo carro que chega, porque a gente marca em cima com esse pessoal da empreiteira. O grande problema ali é que falta um pouco de agilidade e teria que abrir os buracos e tampá-los imediatamente, né? Só que a gente sabe que a coisa não funciona assim, são aduelas de 2,5 metros por 2,5 metros, são túneis enormes, tubos de 1,50 de diâmetro. Então,
ora você faz um fechamento, que a gente chama de sacrifício, você faz um acesso provisório. Então, precisamos ter essa colaboração até terminar a obra, mas a previsão é terminar essa drenagem em torno de 120 dias, e o piscinão, que é na área da praça ali, a previsão é até março do ano que vem ele está concluído. O piscinão eu acho que vai gerar menos transtorno, porque ele é uma obra confinada, fechada, onde não tem circulação, e depois a praça vai ser restabelecida. Então, acho que daqui a uns 120 dias, os nossos transtornos com a população vão diminuir bastante. Com relação à entrada da Vila Galvão, esse acesso para minimizar os 600 metros no Rosa de França e as questões da Avenida Guarulhos, o que acontece? Isso tudo é atribuição do trânsito. Nós não temos como determinar, fazer um acesso, abrir um acesso. Se ele pedir e ele assim determinar, nós fazemos. Com relação à Avenida Guarulhos, existe um plano diretor de pavimentação que contempla todas as ruas do município, que esse plano de diretor, ele é a linha mestra das decisões que o senhor prefeito toma nas obras que vai fazer, que é o mesmo plano diretor que eu tenho em obras, que ProGuaru tem e Secretaria de Transporte e Trânsito tem. E ela consta no plano. Agora, com relação se ela vai ser recapeada, se ela vai ser ampliada, porque eu entendi a pergunta, ela é estrangulada ali perto da Ponte Grande, se ela vai ser alargada em função da demanda, da verticalização que está acontecendo na região, isso são medidas mitigadoras que, por atribuição do Código de Trânsito Brasileiro, é a Secretaria de Transporte e Trânsito que faz. Então, hoje, o que eu posso consignar com os senhores é que ela está no plano de pavimentação e recapeamento do município. Só que eu entendo que só o recapeamento ali não adianta, tem que se fazer um alargamento, uma ordenação de fluxo, porque quando chega na Ponte Grande a coisa ali complica, ainda mais nos horários de pico. Bom, continuando. Com relação ao questionamento do vereador Guti, a Secretaria de Obras está no Open Hall. Hoje, no Open Hall, são 3 diretorias, mais o gabinete do secretário e o gabinete do secretário adjunto que estão lá. A única diretoria que não está lá, porque ela tem a mão de obra própria e ela tem toda uma logística operacional de caminhões MUC, equipamentos, é a diretoria que o Marcelo dirige, que é a de iluminação pública. Todos estão lá, o prédio está funcionando. É notório, todos sabemos os problemas que tem de inundação, as questões estruturais lá. O aluguel está sendo pago, está em dia, é um aluguel de R$ 85 mil. O contrato, ele já passou de 1 ano, então ele foi renovado automaticamente. Então, está em andamento e tem 3 dias. Com relação ao trevo e à duplicação da Juscelino, o trânsito está mexendo, existe um projeto, o trânsito aprovou esse projeto na NTT, ele qualificou esse projeto num programa de financiamento de repasse federal do governo. O prefeito, ele já desapropriou, colocou os decretos de desapropriação de algumas áreas no alargamento da Juscelino Kubitschek. E em reuniões internas nossas de obras, o prefeito já determinou para o secretário o início o mais breve possível dessas obras. Então, é na mesma linha que eu falei com o vereador americano, vale uma conversa, a minha assessoria também está à disposição, vereador, para tentar fazer essa ponte dessa conversa, mas eu acho, pelo que eu escuto, pelas reuniões que eu participo, está muito adiantada essa questão, porque já tem projeto executivo, está aprovado, tem um convênio firmado, assinado, e o prefeito já fez os decretos de desapropriação. Então, e é uma das determinações do prefeito Trevo, ele entende que nem o senhor o problema que tem lá no Trevo. Continuando, com relação ao questionamento do vereador Laércio do prédio do Tapete Lourdes. Nós sabemos que o prédio foi comprado, que o prédio é para fazer a sede da Câmara, mas para nós, em Secretaria de Obras, até agora não foi demandado nada. Como eu falei no começo, pode ser que a Secretaria de Governo, juntamente com o prefeito, já esteja vendo alguma coisa com o presidente da casa e, no momento oportuno, vai determinar. Quando formos demandados, a gente começa a contratação de projeto, preparar a licitação, mas hoje não tem nada na Secretaria de Obras. Eu tenho só a informação que existe esse prédio comprado para a Câmara. Okay? Se vocês me permitirem, lógico, continuo à disposição por esclarecimentos, mas gostaria de passar para o Laércio, presidente, se o senhor autorizar, para ele falar, desculpa, para o Arnaldo, para ele falar um pouco dos mutirões, esses 2 questionamentos. Tá, Arnaldo? Bom dia a todos, bom dia, presidente. Como o secretário Marco Antônio falou, inicialmente, este ano, 2013, o prefeito nos indicou
né, como secretário adjunto de obras, mas também nos colocou também um trabalho junto com a secretária de Serviços Públicos, a Maria Helena, né, para dar uma coordenada, para estar junto nessa questão dos mutirões de pavimentação. Obviamente, eu acho que é conhecimento de todos que esse programa é um programa importante do governo do prefeito Almeida, que está melhorando muito os bairros na cidade de Guarulhos, e é uma demanda muito forte aí dos nossos pares, nossos vereadores aí, que vêm solicitando essas ações. A Secretaria de Serviços Públicos teve um planejamento, e aí acompanhado junto conosco também, no início do ano, e tirou algumas metas para este ano 2013. E foi tirado 3 bairros, da qual a gente ia dar continuidade dos mutirões que já foram iniciados para este ano. Jardim das Oliveiras 1, iniciamos a obra na Timaia, alguns vereadores aqui estiveram lá presentes. Iniciamos a obra com drenagem e depois vamos fazer a parte do pavimento. Na Vila Real, nos Pimentas, e também da Vila Branca. Então, são 3 bairros que estão no planejamento para este ano, para a gente retomar as obras. E também algumas ruas que estão com alguns problemas que a gente está fazendo uma adequação no Recreio, alguns problemas pontuais que a gente está resolvendo. Então, respondendo aqui ao questionamento do vereador Toninho da Farmácia, para este ano não está previsto, né, essa atenção lá na Rua Holanda, mas a gente coloca à disposição do vereador, né, ainda não chegou em minhas mãos algum pedido, algum ofício da Rua Holanda, em Cumbica, né? Cumbica. E aí a gente coloca à disposição aí para fazer uma vistoria, para fazer uma ida lá, para a gente estar verificando a inclusão. Ah, ok. Ok, é que não chegou ainda para mim, mas se puder passar a cópia aí, eu agradeço. E dizer também que o Jardim Marilena, né, que é um bairro ali próximo do aeroporto, que foi um bairro que teve uma intervenção muito importante do mutirão, várias ruas foram feitas, e que também a gente não está previsto para este ano, para retomar lá, mas também há uma atenção, um pedido do prefeito também para a gente retomar lá o quanto antes. Como nosso orçamento é um pouco curto, esse ano nós vamos reiniciar esses bairros, mas com certeza o Marilena também está numa programação para futura aí do mutirão. Tá ok? É isso. Agradecemos ao nobre secretário Marco Antônio de Toledo, nosso nobre amigo secretário adjunto Arnaldo, a todos os funcionários da secretaria que estão desempenhando um bom trabalho. A gente sabe do empenho de vocês, sabe do tamanho da demanda da cidade. E como dizem que o cobertor é curto, né, Arnaldo? E a gente nunca acha a costureira para aumentar um pouco mais esse cobertor, vai se fazendo o possível para atender. Gostaria também de parabenizar o trabalho do Marcelinho, que é uma pessoa empenhada, desempenhando um bom trabalho também, pessoa atenciosa, sempre me atende com grande carinho. Muito obrigado, Marcelinho. Estendo os cumprimentos também a todos os demais que estão presentes hoje também na casa. E dizer que a Câmara também está à disposição, secretário, para ajudar o senhor no que for preciso, pois, como já foi dito por mim, é uma pasta complicada de administrar, porque a cidade de Guarulhos ainda precisa de muita coisa. Muito obrigado mais uma vez. Claro. Eu esqueci só de um detalhe. O que acontece hoje com a Secretaria de Obras? Eu fiz questão de falar dos diretores, da formação toda, porque eles ficam muito focados nessas questões de obra, de como fazer o projeto, das metas, e a nossa rotina é uma rotina extremamente complicada e complexa. E eu pedi, e fui prontamente atendido pelo senhor prefeito, pedi para o Ferreira e o Edilson estarem na minha assessoria. Então, senhores vereadores, o que os senhores precisarem, mesmo que não for demanda da Secretaria de Obras, podem falar com o Ferreira e com o Edilson, porque se não são demandas da Secretaria de Obras, são demandas do município e os senhores têm que ser atendidos. A gente vai tentar encaminhar, vai ver, porque às vezes nesse dinamismo não consegue marcar com o diretor, não consegue marcar com o secretário, mas eles estão lá para isso. E lógico,
Eles têm autonomia para levar um diretor numa reunião, pautar o secretário, levar o secretário. Então, por que for preciso, a gente está nesse atendimento, que é validando aquela reunião que a gente teve com os senhores vereadores, aquela vez da educação, com as questões de atendimento aos senhores. Tá? Então, nos colocamos à disposição e muito obrigado. Obrigado, secretário. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Obrigado. Terminou em instantes a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Guarulhos, que tratou da Secretaria de Obras. Eu estou ao lado do secretário de Obras, o senhor Marco Antônio de Toledo. Ele vai nos dar detalhes sobre as metas do plano plurianual. Olá, secretário. Quais são as prioridades do plano plurianual? E explica para a gente também o que é esse plano plurianual. Então, o plano plurianual ele é um pré-requisito para você consignar o orçamento. Então, nós temos como metas hoje executar em torno de 50 mil metros entre pavimentação e recapeamento, executar em torno de 2 mil metros lineares de redes de drenagem, 105 quilômetros de vias iluminadas, em torno de 3.500 pontos de iluminações novos na cidade. E tentar também iluminação de 50 praças públicas na cidade. Isso é consignado, que ele serve como requisito para a gente começar a compor o orçamento que vai ser aberto agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias a partir de agosto. Agora, com relação a obras, né, por exemplo, o viaduto Cidade de Guarulhos, aí uma pergunta que foi feita durante a audiência pública também foi a entrada ali para Vila Galvão. Com relação a essas obras, quais são as prioridades para o próximo ano? Então, o prefeito determinou algumas linhas mestras para o próximo ano, para esse ano inclusive, né? Como o vereador Guti falou, a questão do trevo de Bom Sucesso é uma meta, a Jacopesco, nós já retomamos a obra do trecho da João Paulo até a saída da Dutra, essas questões da transposição da Monteiro Lobato com a Tiradentes, a questão do acesso do viaduto vindo de quem vem do Rio para entrar em Guarulhos, tudo isso já está sendo tratado, o secretário de Transporte já consignou alguns programas de recursos federais, já está sendo tratado pela pasta do Transporte e Trânsito, que são as questões de acesso.
Agora, mais uma pergunta com relação à drenagem ali da Vila Galvão, inclusive para evitar problemas de chuvas no verão aí de 2014. O que está sendo feito? Qual a previsão também de término? Claro, a drenagem, nós estamos executando toda a drenagem das vias, que é a que gera mais transtorno para a população, porque você tem que fazer desvios, você cerceia o acesso às casas, tem que fazer acessos provisórios. A previsão é de terminar essa drenagem nos próximos 120 dias e depois trabalhar só no piscinão, que o piscinão é confinado na praça, não gera tanto transtorno à população. A meta da drenagem é 120 dias, o piscinão estamos perseguindo o prazo de março do ano que vem está concluído. Nós agradecemos a sua entrevista aqui, a nossa cobertura completa das audiências públicas aqui pela TV Câmara. Muito obrigado, eu fico à disposição do que for preciso. Então, terminada a audiência pública da Secretaria de Obras, a próxima audiência será a da Coordenadoria de Igualdade Racial. Então, fique aí, espere mais um pouquinho que você vai saber de todos os detalhes dessa audiência pública da Coordenadoria da Igualdade Racial. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.